Boa noite a todas e todos. O Caminhos para o Desenvolvimento, grupo aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, em parceria com o Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo e o DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme, está realizando mais um evento aqui na faculdade. Na noite de hoje, será debatido a crise do Estado Democrático de Direito, em especial a situação que se instaurou após o golpe parlamentar de 2016. Primeiramente, eu gostaria de chamar aqui para a mesa Júlia Arraes, presidenta do Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo. Kelvin Perolli, pelo Caminhos para o Desenvolvimento. Pilar Serrano, pelo DCE Livre da USP. Agora eu gostaria de chamar para a mesa o professor Alessandro Irata. Professora Eliana Neme, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, também. E, por fim, o ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Cardoso. Gostaria de agradecer também à empresa aérea Ribeirão Pretana, que tornou a noite mais emocionante, Passa Medo. Com a palavra agora, Kelvin Perolli. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto receber o professor Dr. José Eduardo Martins Cardoso. E eu, como representante do Caminhos para o Desenvolvimento, agradeço imensamente a presença de todos. E é nesse cenário que, diante dos púlpitos televisionados e de plateias atentas, o discurso é politicamente incumbido de transmutar realidades e efetivar os direitos sociais delimitados pela Constituição Federal ao Estado Democrático de Direito. Valores constitucionais e inventivas do discurso direcionam a essência de planos políticos frequentemente idealizados à deriva da concretude. Nas palavras de José Saramago sobre sua terra natal, a realidade é essa. Não temos um projeto de país. Vivemos ao Deus dará, conforme o lado de que o vento sopra. A causa da crise do Estado não está incorporada somente sobre os agentes que perpetram o sistema, mas sobre as escolhas do povo, sobre os compromissos que são necessários, sobre as quebras de expectativa e sobre a qualidade da tinta com a qual tudo é assinado. Precisamos da razão. A emoção não é para uma ágora, não é para uma assembleia. O Estado Democrático de Direito não poderá permanecer inerte sobre uma estrutura na qual a banalização do mal e a desigualdade social, afirmadas por quem detém a caneta, se incorporam à escala estrutural do sistema e ameaçam os princípios fundantes da democracia brasileira. Esse é o sentido da reflexão desta noite. Esse evento é o primeiro de uma série que serão organizados por parte do Caminhos para o Desenvolvimento este ano, que contará com a presença de outros expoentes do direito e da política a debater sobre a democracia e os valores constitucionais neste 30º ano da Constituição Federal e de eleições. Obrigado. Antes de passar a palavra para a presidenta do Centro Acadêmico, Júlia Arraes, eu gostaria de chamar para a mesa o sempre pontual professor Gustavo Assede. Com a palavra agora, Júlia Arraes, presidenta do Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo. Boa noite, queria agradecer primeiramente a presença de todas e todos aqui, também em especial ao José Cardoso, que esteve até Ribeirão Preto conversar conosco. Enfim, eu acredito que seja muito importante a gente estar, todo mundo aqui,
debatendo, pensando, refletindo qual a conjuntura atual do nosso país. E é impossível falar sobre isso sem remontar ao golpe que foi sofrido pela nossa presidenta, e não só por ela, mas por todos nós. E os sucessivos eventos que ocorreram no país que têm desafiado o Estado Democrático de Direito, como, por exemplo, esse ano tivemos a intervenção federal no Rio de Janeiro em fevereiro. Em março tivemos a morte de Marielle, um tanto duvidosa e com uma investigação obscura. Em maio, 1º de maio, tivemos um prédio incendiado que desabou, em que nessa tragédia foi questionado o direito de 150 famílias à moradia. E dentro da faculdade, muito mais próximo a nós temos eventos marcantes, como, por exemplo, a diminuição da representação discente, um direito assegurado pela Constituição e pela Lei Federal, Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. Então, assim, queria agradecer a presença de todas e todos e que nós continuemos resistindo, questionando e refletindo, principalmente num ano tão importante que é o ano de eleições. Muito obrigada. Com a palavra, Pilar Serrano, representante do DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme. Boa noite, eu sou aluna do 2º ano de Administração da FEA. Estou representando o DCE da gestão Nossa Voz, que se iniciou nesse ano. Bom, o Diretório Central dos Estudantes da USP, o DCE Livre Alexandre Leme, é a entidade representativa dos estudantes tanto do campo da capital como do campo do interior. E tem como função organizar e expressar as vontades e as posições políticas dos estudantes da USP. A gestão Nossa Voz acredita em um movimento estudantil capaz de unir a formulação crítica e progressiva com a reivindicação e a busca de atenção às demandas concretas do dia a dia dos estudantes, por meio do diálogo e do engajamento constante. Além disso, Nossa Voz busca trazer o debate político para o interior, para que possamos construir em Ribeirão Preto um movimento estudantil mais forte e mais ativo. Para isso, buscamos realizar uma série de eventos para pensar a nossa universidade e nosso país, como este em parceria com o Caminhos para o Desenvolvimento e o CAAJ. Também fizemos os eventos do ano passado, trazendo figuras como o Haddad e o Ciro Gomes ao campus, além de outros mais que queremos organizar, como em breve sobre os rumos do SUS, em conjunto com o Centro Acadêmico Rocha Lima. Também estamos em uma grande campanha em defesa da permanência estudantil, que julgamos como bandeira fundamental para esse ano, depois da aprovação das cotas raciais e sociais da USP. Estamos construindo um documento de reivindicação e permanência de toda a ordem, com bolsas de auxílio, questões de moradia, infraestrutura e relativas à saúde mental. A ideia é levarmos as pautas relativas ao nosso campo de Ribeirão também. Vamos realizar uma Assembleia Geral na próxima semana para debater e encaminhar essas e outras questões, como a defesa dos espaços estudantis e de vivência. Isso é importante, pois no ano passado as assembleias costumavam ficar restritas no campo de São Paulo e desejamos que aconteçam por aqui. Faço convite para todos que venham somar conosco. No que diz respeito à conjuntura nacional, vemos um programa de retomada do rendimento do capital por meio da retirada de direitos. Dentre eles, muitos retrocessos na educação. A reforma do ensino médio, a PEC dos gastos que limita os investimentos em todas as áreas fundamentais do país, a reforma trabalhista, a perseguição aos movimentos e os ataques aos direitos das minorias, são exemplos do desmonte do Estado Democrático de Direito. Por isso, eventos como esse são tão essenciais para permanecer vivo o debate político e econômico. Recentemente, pudemos observar uma prisão arbitrária do presidente Lula com desrespeito a direitos fundamentais expressos na Constituição, o que vem contribuindo para agravar progressivamente um estado de exceção no Brasil desde o golpe de 2016, quando Dilma foi afastada da presidência da República, por meio do impeachment sem crime de responsabilidade. Tal cenário repleto de abusos e arbitrariedades demonstra o cenário político e econômico caótico no qual se encontra o país. Uma profunda crise institucional implanta-se em nosso Estado. O judiciário vem assumindo um papel de desmobilização por meio da criminalização de movimentos sociais e organizações populares, tão importantes para a manutenção da democracia, da pluralidade e do diálogo. Uma boa noite a todos e todas. Muito obrigada e uma ótima palestra. Com a palavra, o professor Dr. Alessandro Irata. Boa noite a todos. Gostaria rapidamente de cumprimentar e agradecer a presença de todos.
também devido ao nosso adiantado da hora, nossa atração principal, que obviamente é o ministro Eduardo Cardoso. Gostaria de cumprimentar todos aqui da mesa, na pessoa do ministro, e em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ficar extremamente orgulhoso e alegre de poder contar com o auditório cheio numa noite aqui de segunda-feira, um fato extremamente raro, como a gente conhece, da faculdade e do campus nosso aqui de Ribeirão Preto. Então é extremamente importante que a gente consiga reunir, né, um público tão grande e tão interessado em temas profundamente importantes para o nosso país, né? Vejo alunos de todos os anos aqui da faculdade, de outras unidades, colegas, o professor Cristiano, diretor de Educação Física, amigo, presentes aqui em noite tão importante de discussão, que com certeza tem muito para enriquecer temas de profunda importância para o nosso país. Então, muito obrigado e desejo uma excelente noite para todos nós aqui. Obrigado. Com a palavra, a professora doutora Eliana Neme. Boa noite a todos. Eu professor José Eduardo, de PUC. Agora voltou. Cumprimento o Antônio Luiz, na pessoa de quem cumprimento todos os alunos e presentes nesse auditório. É uma satisfação estar aqui. Com certeza vocês não vieram para me ouvir falando, vieram para ouvir o professor José Eduardo. Então, eu só espero que a gente possa... Está cooptando aqui. Agora vai. Vamos torcer para dar certo. Mas que a gente possa pensar um pouquinho os 30 anos da Constituição e a gente tem crise democrática hoje. Vocês são jovenzinhos, né? Não sabem o que aconteceu muito antes, né, dessa Constituição de 88, mas que a experiência dos mais velhos, entre eles eu me coloco, possa colaborar para o enfrentamento de situações como essa. Nós temos um Estado jovem, nós temos aqui alunos, pessoas preocupadas com o direcionamento desse Estado, e para que a gente possa enfrentar as instituições, a gente precisa conhecer as instituições que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, boa noite a todos. Com a palavra, professor doutor Gustavo Assede. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse dia importante. A gente traz o Caminhos para o Desenvolvimento, traz o ministro José Eduardo Cardoso, que é uma pessoa muito importante para a retomada do processo democrático no Brasil. Todos nós sabemos que o ministro fez parte do último governo democrático desse país, antes do golpe branco que nós sofremos, infelizmente, por parte do déspota vice-presidente da República. E eu acho que esse é o momento de a gente retomar a pauta democrática no Brasil, né? O governo federal cada vez mais deixa o nosso país à míngua, a nossa população carente, traz para as linhas da miséria um conglomerado maior de brasileiros, e esse é um ano importante, um ano de eleição, um ano de se debater o país de maneira mais franca. Quero cumprimentar a todos na mesa, em especial o nosso ministro, a quem eu agradeço pela presença, cumprimentar vocês da plateia, em nome do nosso professor Sérgio Nogiri, cumprimentar aí o Caminhos para o Desenvolvimento, Vinha, por mais essa grande etapa do seu processo de aprimorar e favorecer o debate na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na USP como um todo. Muito obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite. E se eu comemorar gol aqui é porque o Botafogo vai jogar daqui a pouco. Estava previsto para eu ler o currículo do ministro, mas a Passaredo não deixa mais. Então, eu vou encurtar como ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e atualmente professor da PUC, José Eduardo Cardoso.
Bem, inicialmente, meu boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar e agradecer o honroso convite feito pelo grupo Caminhos para o Desenvolvimento, saudar o centro acadêmico, demais lideranças estudantis, senhores professores, a quem saúdo na pessoa do professor Gustavo Assede, a todos vocês e a todas vocês presentes. Inicialmente, um pedido de desculpas pelo atraso. Eu não tenho como uma das minhas melhores virtudes a pontualidade. É verdade. Só que dessa feita eu contei com uma colaboração muito forte da companhia aérea Passaredo, que me brindou com um atraso de quase 2h30 a 3 horas no aeroporto. Então eu peço 1000 perdões a vocês em nome da companhia, porque dessa vez eu não tive culpa. E também agradecer vocês pelo tema que me foi designado, a crise da democracia. Eu não pretendo fazer hoje uma exposição, mas pretendo fazer uma socialização de angústias. Eu me considero hoje uma pessoa bastante angustiada com aquilo que eu tenho vivido, vivenciado e projetado para o futuro. Me lembro de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que dizia que a angústia unificava o ser. Se realmente a angústia unifica o ser, eu sou um ser humano absolutamente unificado hoje. Por tudo aquilo que vejo e por aquilo que tenho diante de mim. Um lado otimista, utópico, e um lado assustado com aquilo que vem acontecendo. E de onde vem esse susto? Esse susto vem da própria dimensão daquilo que está afirmado no artigo 1º da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal afirma que o Brasil é um Estado democrático de direito. Essa não é uma palavra vazia, não é uma expressão vazia. É uma expressão que tem uma dimensão histórica, uma dimensão que reflete um passado e que projeta um dever ser futuro. É muito comum nós, quando estudamos direito, e é um vício que nós temos nas nossas academias, analisar o fenômeno jurídico como se ele fosse dissociado da história. Estudar a norma como se ela não tivesse nenhuma relação com os valores dominantes num certo momento ou com as relações de poder. Houve até no passado, no século XX, quem propusesse uma asepsia axiológica do fenômeno jurídico, como fez Hans Kelsen. E, portanto, se diz, não, direito é uma coisa, política é outra, direito e política não se confundem, e nada disso se confunde com a história. Isso não é verdade. O direito e a política são indissociáveis. Direito e poder não se separam. E nem direito e poder podem ser concebidos e ser objeto de reflexão fora da história. Por isso, para que nós possamos entender a crise da democracia e o papel que a democracia tem no Estado democrático de direito, afirmado no artigo 1º da nossa Constituição, é necessário fazer uma rápida digressão histórica. A começar de uma pergunta: por que as pessoas obedecem às ordens de outras? Seguramente, as pessoas podem obedecer a ordens de outras por vários fatores. Um deles é a preponderância física, ou seja, é alguém mais forte que dá a ordem e a pessoa então, receosa, cumpre. Ou às vezes a questão não é de força física, mas é de uma força instrumental. Se a pessoa possui armas e a pessoa então diante daquele comando diz: sigo o que ele manda, senão morro. Porém, na história da humanidade, nem sempre a força física, corporal ou instrumental, foi um fator que orientou as ações na perspectiva de fazer com que uns se curvem à obediência a outros. Muitas vezes as pessoas cumprem ordens porque julgam que aquele que emite a ordem tem o direito de fazer. E a ele cabe o dever, única e exclusivamente, de obedecer. É nesta perspectiva do direito de comandar e o dever de ser comandado que se afirma no âmbito da crença histórica das sociedades através dos tempos, que se costuma debater em filosofia do direito, na própria ciência política, o fenômeno da legitimidade. Ou seja, é legítimo aquele que é visto como tendo o direito de dar ordens
a quem se julga no dever de obedecê-las. Ao longo da história, a dimensão da legitimidade, ela flutuou por uma série de fatores que evidentemente têm a ver com a forma de organização social, que evidentemente tem a ver com a forma de convivência social, que tem a ver com a cultura dominante, com a ideologia dominante. Mas eu diria a vocês que, dentro de uma análise bastante reducionista, eu posso afirmar que a legitimidade ela pode encontrar dois grandes campos de delineamentos. Ou a legitimidade ela é sustentada na ideia de que o poder vem de uma força transcendente, isto é, de Deus ou de deuses, ou a legitimidade vem efetivamente de alguma situação decorrente da carne e do osso humano, ou seja, da situação humana que está posta. Ou o poder vem de Deus ou deuses, ou vem dos seres humanos. Esta é uma verdade inexorável ao longo da história, e é justamente o que legitima o fato de um poder ser visto como devendo ser obedecido, que legitima o exercício do poder. Muito bem. Durante muito tempo, a humanidade conviveu com a ideia de que o poder vinha de Deus ou de deuses. Assim aconteceu na Europa ocidental durante muito tempo. E se nós pegarmos o período que se segue à fragmentação do poder feudal, nós veremos que os primeiros estados que se surgem numa unificação, centralização e concentração do poder na Europa tinham por ideia exatamente o exercício por soberanos de um poder divino. Não era à toa que a Igreja, através do Papa ou dos seus cardeais, coroavam os representantes do exercício do poder político, os monarcas do período. E a cerimônia era simbólica, ou seja, o soberano que comparecia para efetivamente governar, recebia do representante de Deus a coroa, ele se ajoelhava e o soberano depunha ou punha a coroa sobre a sua cabeça, num gesto simbólico de que aquele poder vinha de Deus. E é claro que quem tem o poder de Deus ou recebe de deuses pode ter limites no direito natural que vem desses deuses, ou pode ter limites nos costumes que são postos na sociedade, mas ele não tem outros limites impostos por decisões sociais. Não é à toa que quem exerce o poder em nome de Deus não tem limites. Ou seja, ele tem um poder ilimitado. Não é à toa que Luís XIV, o rei Sol francês, dizia «L'État, c'est moi», o Estado sou eu. Portanto, não há limites para o meu exercício de poder. Ou, como diziam os ingleses, o rei não erra ao sustentar o princípio da irresponsabilidade do monarca, ou seja, o monarca não respondia pelos atos que praticava porque não errava. Essa dimensão do Estado absoluto que caracteriza o fim da Idade Média e a marcha para o desenvolvimento do modo de produção capitalista começa a trazer problemas no desenvolvimento das relações econômicas do período. Nenhuma sociedade baseada no comércio ou na troca de riquezas pode conviver efetivamente com a insegurança, pode conviver com o cambiar de posições no exercício do poder político. Ou seja, a nascente sociedade capitalista, fundada na troca de riquezas, no comércio, na produção, precisava de uma estabilidade ou de uma segurança capaz de efetivamente permitir que este modo de produção, que superava a cada dia, desde o século XI, o modo de produção feudal, que era fundamentalmente subsistência, que efetivamente se impunha na Europa daquele período. Ou seja, era necessária uma ordem jurídica racionalizada, uma ordem jurídica que, para tanto, limitasse o exercício do poder. Embora a ideia da limitação, a discussão sobre a limitação do poder seja antiga, a verdade é que nós vamos encontrar neste período do Estado absoluto, da passagem para a sociedade capitalista do século XVIII, muitos pensadores que refletiam a respeito desse assunto. Pensadores que refletiam, alguns que começavam cada vez mais a afastar Deus do exercício do poder,
Outros que começavam a estar preocupados com o limite ao poder. E um dos pensadores que eu quero destacar, que teve um papel importantíssimo na ideia da construção institucional da limitação ao poder, era um francês, cujo nome, às vezes, as pessoas não sabem, ele chamava Charles-Louis de Secondat, mas que é mais conhecido pelo seu título nobiliárquico. Ele era o Barão de Brede ou de Montesquieu. Ficou conhecido para a história como Montesquieu, num clássico livro, O Espírito das Leis. Ele teve uma profunda preocupação com a ideia da limitação do poder real, profunda, embora fosse um nobre. E ele, quando discutia essa necessidade de limitação ao poder real, alguns dizendo que ele queria, na verdade, era retomar o poder da nobreza que estava perdendo espaço para os reis absolutos, outro que ele estava preparando o terreno para um futuro Estado adequado à sociedade capitalista, isso não importa, não vem ao caso aqui. A verdade é que Montesquieu dizia o seguinte: todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Talvez essa seja uma das coisas que mais eu tenho observado ao longo da minha vida. É como a falta de equilíbrio psicológico ou a vaidade move as pessoas para o abuso de poder. Quer conhecer alguém? Dê a ele o poder. Não precisa ser um grande poder, pode ser um pequeno poder. Quantas vezes você mora num prédio e o vizinho seu, aquele homem afável, simpático, que brinca com o seu cachorrinho, transforma-se em síndico. E ao se transformar em síndico do seu prédio, esse homem simplesmente enlouquece. O cachorrinho que ele brincava parece que vira um inimigo. Ele proíbe o coitado do animal de andar pelas áreas comuns. A festa que ele frequentava tem horário para acabar, porque senão ele te multa. E é ele o primeiro a lhe atormentar com um ar de arrogância, como se ele fosse seu superior, quando antes era amigo. Todo homem que tem o poder tende a dele abusar. E por isso dizia Montesquieu, é necessário, portanto, que o poder limite o poder. Só o poder pode limitar o poder. E, portanto, é necessário que se estruture o Estado de uma forma a que o poder seja limitado. E aí Montesquieu completava com uma frase que durante muito tempo eu não dei muita importância. Eu achava até que era uma forma de bajulação que Montesquieu fazia ao rei, para que o rei não ficasse chateado com o fato dele dizer que os monarcas tinham que ser limitados. Porque ele dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. É necessário que o poder limite o poder. E aí acrescentava, até a virtude precisa de limites. Eu imaginava, não, isto é uma bajulação. Ele queria dizer, olha rei, o senhor é tão virtuoso, tão fantástico, mas não o senhor que é tão virtuoso precisa de limites. Mas a cada dia que passa, especialmente nos tempos atuais, eu vejo que não. Os muito virtuosos, os que se supõem muito virtuosos, normalmente são os maiores arbitrários. São os que cometem os maiores abusos. São aqueles que, em nome da sua virtude, matam outras virtudes. E, portanto, há que se tomar com cuidado imenso com os muito virtuosos, ou com os messiânicos que se traduzem na história como sendo os salvadores da humanidade. Eles são os verdadeiros titulares do abuso de poder, na maior parte das vezes. E, portanto, era necessário que a virtude precisasse ser limitada, para que o virtuoso, ou quem quer que fosse, não abusasse do poder. Essa ideia de limitação ao poder, com a mudança da ideia de que o poder vinha de Deus, porque Deus até então legitimava a nobreza, legitimava o sangue azul governando, impunha-se para uma nova forma de exercício do poder político. Um poder político que não viria mais de Deus, mas viria dos homens, um poder político que efetivamente precisava de limites. É nessa perspectiva que o século XVIII conhece o nascimento de um modelo de Estado. Um modelo de Estado que foi fruto do pensamento de experiências normativas que se cristalizaram no período que o antecede. Um modelo de Estado que começa a surgir de experiências normativas, como as cartas de direitos que surgiram na Inglaterra, do nascimento do parlamento limitador do poder real na Inglaterra, dos pensamentos de um Montesquieu, dos pensamentos de um Abad Sieyès, dos pensamentos anteriores de John Locke, ao escrever o segundo tratado sobre os governos.
E de um pensamento também de Jean-Jacques Rousseau, que ao escrever o Contrato Social, de certa forma, é o pai da democracia moderna sob vários aspectos. Mas todo esse pensamento de romper com a legitimação do poder divino, acrescido da limitação ao poder, faz surgir um novo modelo de Estado. Um modelo de Estado que surge na Inglaterra, chamado de Rule of Law. Alguns acham que a Rule of Law não é propriamente um Estado de Direito, mas um modelo de Estado que surge com a Constituição norte-americana, de 1787, e com as constituições francesas que se seguem à Revolução a partir de 1789. Este modelo de Estado, um modelo de Estado que legitima o poder do ser humano, um modelo de Estado que limita o poder através da separação de poderes na consagração que o fez Montesquieu, um modelo de Estado que passou a ser chamado pelos alemães no século XIX de Rechtsstaat, ou seja, de Estado de Direito, que surgiu com uma negação, na linguagem alemã, do Polizeistaat, ou seja, o Estado de polícia, que no fundo é o Estado absoluto que existia no período anterior e que não tinha limites. Muito bem. Nasceu o Estado de Direito. Um Estado cujo poder era legitimado por quê? Pelo homem. Me lembro que Napoleão Bonaparte tem uma cena fantástica que mostra a mudança da crença da legitimação do poder divino. Napoleão Bonaparte, para quem não sabe, adorava a história. Ele era um amante da história. E como todo homem que tem o poder tende a dele abusar, tudo indica que ele queria reproduzir os passos dos grandes imperadores do passado. Dizem que ele invadiu o Egito não por um objetivo militar, mas que queria reproduzir Alexandre o Grande. E isso valeu com que ele abarrotasse Paris com todas aquelas peças que hoje estão no Louvre e que foram literalmente roubadas do Antigo Egito, ou do Egito. E Napoleão, portanto, depois que ele tinha o poder absoluto, resolveu, ele não podia tornar-se rei, mas falou, vou tornar imperador, como os antigos, queria andar com aquelas túnicas, com aquele galinho de louros, igual aos romanos. Né? Mas como é que ele fala, eu sou imperador? Como é que pode fazer uma coisa dessa? Ele fala, não, eu vou pedir a legitimação divina. E consta que escreveu uma carta ao Papa, dizendo, Papa, vou ser imperador, gostaria que o senhor viesse me coroar. E ele tem a resposta do Papa que, indignado, diz, quem o senhor pensa que é? O senhor é usurpador. Esta coroa que o senhor quer colocar sobre a sua cabeça pertence a Luís XVI e à família real. O senhor não tem o direito de governar, porque em nome de Deus quem tem que governar são os filhos, os descendentes de Luís XVI. Dizem as más línguas que quando Napoleão recebeu esta carta, ele teria mandado uma outra ao rei, ao Papa, dizendo, tá bem, senhor Papa, eu entendo suas razões. Não quer vir, não vem, mas vou lhe informar que se o senhor mantiver essa posição, eu irei com os meus exércitos a Roma, irei depô-lo, irei nomear um novo Papa, que este com certeza virá me coroar. E ao receber esta mensagem simpática, teria dito o Papa, sabe que eu começo a ver um certo direito divino em Napoleão? Começo a perceber que Deus realmente deu o poder a esse homem para governar, me sensibiliza. E o Papa, sensibilizado pelo argumento divino, né, resolve comparecer para coroar Napoleão. E diz a história que a cerimônia de coroação de Napoleão foi inusitada. Napoleão, ao contrário dos outros reis, não ajoelhou para que o Papa colocasse a coroa sobre sua cabeça. Combinado ou não, era baixinho, mas nesse caso nem assim fez. O que fez Napoleão? Pegou a coroa das mãos do Papa e ele próprio colocou sobre sua cabeça. O que ele estava dizendo para a história? Meu poder não vem de Deus. Meu poder vem dos homens, de mim. E, portanto, a ideia da crença divina, da legitimação do poder através do transcendente, estava já superada depois do período que segue a Revolução Francesa. Mas se o poder vinha do homem, vem de quem? Vinha do povo. A ideia da democracia, que já existia na antiga Grécia, é retomada nesse período como um fator de legitimação do novo Estado de Direito, que servia como uma luva para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Através dessa dimensão que o poder vem do povo, se legitimava uma nova classe dirigente, a burguesia, e a partir daí aqueles que eram nobres perdiam o espaço para uma nova realidade política que se instaurava e para um novo modelo de exercício do poder que se afirmava. O Estado de Direito nasce, portanto, sob os pilares da legitimação
do poder através da democracia, do poder do povo e através da limitação do poder estatal perante a sociedade. Eu poderia aqui falar horas sobre este modelo, mas não é o caso. O que eu quero dizer é que, a meu ver, o conceito de democracia é indissociável do conceito de Estado de Direito. Absolutamente indissociável, porque é através da dimensão democrática que esse modelo de Estado se legitima. Só que isso, ao longo da história, nem sempre ficou claro. Porque a palavra ou a expressão Estado de Direito passou a ser como se fosse uma pedra filosofal de legitimação do poder através dos tempos depois do século XVIII. Ou seja, estou em Estado de Direito. Isso servia para que as pessoas tivessem seu poder legitimado. Não é à toa, por exemplo, que durante o fascismo italiano, a maior parte dos juristas italianos diziam que o Estado de Mussolini, o Estado fascista de Mussolini, era um Estado de Direito. Ou que parte dos alemães, da doutrina jurídica alemã, dizia que o Terceiro Reich, o Estado nazista de Adolf Hitler, era Estado de Direito. Por quê? Porque tinha separação de poderes, tinha legalidade. Mas espera aí, mas a lei quem faz é o Führer, mano. O Führer encarna a voz do povo, não precisa o povo, o Führer é o povo. Ou seja, se começou a esvaziar a ideia democrática do Estado de Direito de uma forma muito forte. Não que no início do Estado de Direito a democracia tivesse lá uma radicalidade. O voto censitário, ou seja, o voto apenas de alguns, era uma característica da democracia do Estado de Direito na origem. Só podia votar quem tinha grana e só ser eleito quem tinha mais grana ainda. Então, portanto, com isso se levava ao controle absoluto da burguesia e de quem tinha dinheiro em relação ao Estado. E o argumento era: quem é pobre não sabe votar, não tem condições de ter autonomia decisória. Então, pobre, ignorante e pobre, portanto, não vota. Quem tem que votar é o povo. Quem é o povo é o cidadão. Quem é o cidadão? Quem tem dinheiro. E quem pode ser eleito? Quem tem mais dinheiro ainda. Com o passar do tempo, a afirmação do sufrágio universal se colocou. As mulheres passaram a votar, não podiam votar antes, os pobres não podiam votar, começaram a votar, e a democracia foi então sendo ampliada, mas sempre ligada à expressão de legitimação do poder do Estado de Direito. Por isso, eu pessoalmente acho que a expressão Estado de Direito, repito, é indissociável da expressão democracia. Me perguntarão vocês, bom, e a expressão Estado Democrático de Direito que está no artigo 1º da Constituição? Ouso afirmar, é pleonástica. Porque todo Estado de Direito é democrático. Só que houve tanta disputa ideológica em relação ao conceito de democracia e Estado de Direito, houve tanta afirmação de que o Estado de Direito não precisa ser democrático, que se resolveu construir a ideia de um Estado democrático de direito para não deixar dúvidas. Às vezes, é necessário dizer o óbvio. E o óbvio no direito nem sempre é tão óbvio quanto parece pela leitura dos conceitos. Então, eu não acho erro falar-se em Estado democrático de direito, do ponto de vista político-jurídico, porque quer se deixar claro que o conteúdo daquela expressão é indissociável da democracia, para que ninguém tente tirar do conceito do Estado de Direito um elemento que lhe é peculiar. Mas, do ponto de vista acadêmico, acho que a expressão Estado Democrático de Direito chega a ser pleonástica, porque, repito, a meu ver, não existe Estado de Direito sem democracia. Muito bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque acho que nós hoje vivemos no Brasil uma grande crise. Mas às vezes nós temos a tendência de olhar as árvores e perder a dimensão da floresta. Esta crise que nós vivemos não é uma crise exclusivamente brasileira. Ela é uma crise mundial. É uma crise deste modelo de Estado. É que para nós brasileiros, para nosso azar e tristeza, aqui se potencializou e se radicalizou esta crise. O Brasil, em curto espaço de tempo, passou a se constituir como no grande laboratório mundial da crise do Estado de Direito. Tudo que está lá previsto em tese, ou em ingredientes, ou em indícios nos outros países, no Brasil ficou radicalizado. Ou seja, a nossa crise ficou maximizada por uma série de fatores que já eu menciono. Mas a crise é do modelo. Não percamos essa expressão. Eu também poderia falar horas sobre esta crise, mas eu quero falar de 3 pilares em que esta crise
se afirma. O primeiro pilar diz respeito exatamente à crise da democracia representativa. A democracia representativa está em crise aqui e no mundo. Façam uma experiência, peguem um táxi, viajem para qualquer país do mundo e ao estarem nesse táxi, perguntem ao motorista em outro país: o que o senhor acha dos seus políticos? A resposta é: canalhas, ladrões, bandidos, safados, quando o motorista for bem educado. Ora, considerando que políticos não nascem em árvores, né, pelo menos me parece que não nascem, e na democracia são escolhidos, por que aquelas pessoas que escolhem os políticos no momento da posse já ficam distantes deles? Por que os consideram canalhas se os elegeram? Essa é uma pergunta inquietante. Eu ousaria dizer que depois, no século XX, em que os meios de comunicação se desenvolvem, a tal ponto que temos hoje a web, que leva em tempo real as informações, o distanciamento entre representante e representado ficou imenso. Há um abismo entre representante e representado. Ou seja, eu elejo uma pessoa e já na primeira votação eu sei quando ele vai votar, o que ele vai votar e o que eu quero que ele vote. E ele não vota. E ele não faz. Isso no passado não existia. Você elegia um deputado e nem sabia as leis que ele aprovava. Os meios de comunicação não levavam a informação com a velocidade que está colocada. Então, obviamente, as pessoas não se sentem representadas porque o representante não faz aquilo que ela quer no momento em que ele age. E será impossível, numa sociedade heterogênea, esse representante atender a todos. Logo, esse distanciamento entre representante e representado leva a uma crise sistêmica, uma crise perversa da democracia representativa. Eu me lembro que eu era ministro da Justiça em 2013, quando nós tivemos aquelas grandes manifestações. E eu me lembro particularmente de uma em Brasília, em que nós tínhamos 1 milhão de pessoas na esplanada, o Itamaraty, prédio que estava de frente do Ministério da Justiça, em que observava tudo pela janela, começou a ser depredado. A Força Nacional de Segurança protegendo o Ministério da Justiça. E os deputados e senadores me ligando: Cardoso, estão invadindo o Congresso, vão nos matar. E como a segurança era feita, e é feita em Brasília, pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, eu ligava para o secretário, alguma coisa tem que ser feita, estão invadindo o Congresso. Ele falava: ministro, não sei o que fazer. Porque nós temos um protocolo. O protocolo é colocar a tropa de choque pronta para impedir uma invasão ou a violência e abrir uma negociação imediata com os líderes a partir das reivindicações feitas. Mas, ministro, eu não sei quem são os líderes e nem sei qual é a pauta. O que eu negocio para parar com isso aqui? Eu não sei. E, de fato, eu saía na janela e via as bandeiras. Mais verbas para a educação. Pelo congelamento das tarifas de ônibus. Mais verbas para a educação. Fim do exame da OAB. Sabe, qual é a pauta que eu tenho que negociar aqui? Ou seja, que diabo era aquilo? Só havia uma explicação para aquilo. As pessoas estavam lá, levantando bandeiras diferentes, com as quais não tinham conversado, sem líderes, por uma razão simples. Elas não confiam mais nos seus representantes. Elas não confiam mais naqueles que elegeram. Já a partir do momento da sua posse, aquele que representa o cidadão já não mais o representa. E este fosso é brutal. E existe no mundo. Agravado ainda mais por uma característica que nós não podemos perder de dimensão. As características do próprio parlamento. Uma das características do Estado de Direito é a ideia do princípio da legalidade. A lei, votada pelos representantes do povo, é uma expressão da vontade democrática de quem tem a soberania, que é o povo. Muito bem, o povo tem a soberania e a lei é a sua expressão. Por isso ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Só que lei demora para ser feita. Por quê? Porque são órgãos colegiados, em que a discussão, a formação de maioria nem sempre é simples. E se reconhece, fruto da própria expressão democrática, que a minoria tem direito de obstruir a vontade da maioria para tentar mostrar à maioria que está errada e fazer mudar de convicção. O direito à obstrução parlamentar é uma regra do jogo democrático.
Por isso, as leis demoram para ser feitas. E tem que demorar mesmo. Porque lei não é salsicha, não é fábrica de produção. Embora Otto von Bismarck dissesse que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, não comeria as primeiras e não acreditaria nas segundas. Mas a verdade é que lei não é salsicha para produzir em série. Tem que ser pensada, meditada. E a nossa sociedade não pensa assim. A nossa sociedade acha que a lei é a resposta para tudo. Tem um problema? Faz uma lei nova. Tem um outro problema? Faz uma lei nova. Às vezes o excesso de leis é o problema. Basta aplicar bem a lei que já está posta. Mas uma lei nova é sempre algo virtuoso, pensa a sociedade. Isso chega a tal ponto que o próprio índice de avaliação parlamentar tem a ver com as leis aprovadas por um parlamentar. O bom parlamentar é aquele que aprova muitas leis. Eu me lembro quando eu era vereador de São Paulo, nós tínhamos um campeão de avaliação. Era um vereador que tinha aprovado num ano 400 leis. E outros tinham aprovado numa legislatura inteira. Mas o que eram as 400 leis que o parlamentar tinha aprovado? Era mudança de nome de rua. Ele pegou bairros da periferia e mudava o nome de Rua 1, Rua 2, Rua 3, para nomes de artistas do cinema norte-americano. Então a Rua 1 passava a se chamar Rua Rita Hayworth. A Rua 2, Rua Arnold Schwarzenegger. Você imagina um coitado na periferia, dizendo: onde é que o senhor mora? A Rua Arnold Schwarzenegger. Ora, isto é a prova de que nós queremos produção legislativa sem atentar que problemas não se resolvem necessariamente com leis. E nessa medida, quando um parlamento demora para fazer leis, eu tenho um problema social gravíssimo. Se o pessoal não trabalha, a cambada de vagabundo não aprova a lei. Aí o coitado que faz lá um projeto de código tributário, né, Celso? Que pensou lá a vida inteira no código tributário. Quantos projetos você aprovou? Um só, vagabundo. Ora, situações dessa natureza que se colocam levam ao próprio parlamento que ele dá resposta para tudo. Quando você tem uma crise, o parlamento quer fazer leis. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, eu vi que tinha um regime que chamava regime para aprovar lei de urgência urgentíssima. E eu pensava, o que diabo é a urgência urgentíssima? Porque uma urgência que não é urgentíssima é o quê? Né? Qual o limiar entre a urgência e urgentíssimo? No fundo, isso é uma expressão da angústia. É urgência urgentíssima, tem que aprovar, pessoal. E nem assim aprova. E é uma lei da história que não existe vácuo no exercício do poder político. Quando um poder não dá as respostas que a sociedade quer, alguém o fará. E o parlamento, nos tempos atuais, por melhor que seja a legislatura e melhor seja a intenção dos seus membros, não consegue dar resposta à velocidade dos nossos tempos. Então a sociedade vê um parlamento que não atende à produção que ele quer e não responde aos problemas. Um parlamento paralisado e outros poderes tomando o lugar do parlamento. Isto é uma verdade inexorável. Então o parlamento paquidérmico, que não responde à sociedade, ainda tem um fosso entre representante e representado. E o mundo atual mostra, poxa, por que eu tenho que escolher alguém para dizer o que eu quero se eu posso dizer pessoalmente? Se eu posso escolher quem sai do Big Brother, por que eu não posso dizer o que a sociedade deve ter como regra? Ou seja, cada vez mais o cidadão exige que a sua voz seja colocada. Ele se quer protagonista de um processo e a democracia representativa nega o protagonismo direto do Estado. Disto, temos, portanto, um problema gravíssimo. A crise da democracia representativa. Que muitas vezes as constituições tentam temperar com mecanismos de democracia direta, como a nossa. Referendo, plebiscito, iniciativa popular. Não ameniza, porque são tão raras essas situações. E o parlamento também não gosta muito do povo se expressando diretamente, porque o parlamentar se sente diminuído. Então, é uma crise brutal que nós temos. Brutal. Em segundo lugar, nós temos uma situação onde, como o parlamento faz a lei e ele não faz a lei, o poder político passa a ser ocupado por outros. Às vezes é o executivo, que através de medidas provisórias invade, no caso do Brasil, a esfera do legislativo. Mas o que tem acontecido no mundo é uma outra coisa. É o poder político
disfarçadamente ser exercido pelo Poder Judiciário. Isto é um fenômeno mundial. A expressão juristocracia, ela não é brasileira. A expressão ditadura do judiciário não é brasileira. Me lembro de um autor americano que dizia: quem governa os Estados Unidos não é o presidente da República eleito, é a Suprema Corte. Por quê? Desde que se criou no sistema norte-americano o Judicial Review, que é a possibilidade de revisão dos atos legislativos, que nasceu nos Estados Unidos, o judiciário passou a dar a última palavra sistêmica. E vocês vão dizer: bom, mas o Judicial Review nasceu na Constituição americana com uma garantia democrática? Não. Basta olhar a origem do Judicial Review. Nasceu como algo dos conservadores. Os pais fundadores da nação americana eram grandes proprietários. Morriam de medo do parlamento. Inclusive tinham más experiências do parlamento inglês taxando impostos, etc. E eles diziam o seguinte: não, esse negócio de dar poder para o povo, do parlamento, pode ser perigoso. Daqui a pouco vão começar a entrar na nossa propriedade, taxar impostos altos. Então criaram um sistema em que o presidente, o chefe do executivo, era eleito, podendo vetar leis do legislativo, para controlar o legislativo, e um poder que fosse: olha, isso aqui está contra a Constituição, para segurar e refrear eventuais situações democráticas demais ao ver deles. Diferente, por exemplo, do que dizia Jean-Jacques Rousseau, que achava que a democracia implicava em que aquilo que o povo, através de seus representantes, dissesse tinha que valer e ninguém podia controlar. Então o Judicial Review nasce no sistema norte-americano e passa a ser o poder que dá a última palavra sobre tudo. No século XX, o Judicial Review é levado para as cortes, é levado para os Estados europeus e criando as chamadas cortes constitucionais. Só que, a pretexto de interpretar a Constituição, muitas vezes se diz o que a Constituição não diz. O ativismo judicial, que é uma situação dos nossos tempos, dá ao Poder Judiciário um poder de representação da sociedade e de produção normativa, nos vazios constitucionais. E às vezes nem vazios são. É a negação do que está escrito na Constituição. Ou seja, é o judiciário dando a última palavra quando o parlamento inerte assiste à usurpação do seu poder político. E de onde vem a legitimidade de um juiz para dizer o que a Constituição não diz? O sistema não responde. Ora, esta ausência de legitimidade jurisdicional traz o problema da formação de uma casta possível burocrática dentro do Estado que substitui a ideia de soberania popular. E o faz retoricamente dizendo que interpreta uma Constituição quando na verdade estão impondo a sua vontade. Eu me lembro de um professor português que, ao ser questionado pela plateia quando ele criticava o ativismo judicial, e deu uma resposta interessante. Aquele que o contestava disse: professor, o ativismo judicial tem sido responsável por grandes transformações, por grandes conquistas humanitárias. É ele quem tem pego os direitos fundamentais e tem criado situações que muitas vezes o parlamento não faz. Ou seja, ele traz avanços bons na humanização da sociedade. E o professor disse: é verdade, eu sou obrigado a reconhecer que o ativismo judicial tem tirado muitas vezes direitos fundamentais do papel, indo além daquilo que o parlamento fez. Só, meu filho, que há um problema. Quando eu abro a porta da gaiola, eu não escolho os pássaros que dali saem. Podem sair os pássaros da justiça, os pássaros progressistas, mas podem sair os pássaros fascistas, os pássaros autoritários e os pássaros da vaidade. Estes são terríveis. Os pássaros da vaidade daquele que se julga messiânico tem uma virtude e não há mais limite à sua virtude. Este é um problema gravíssimo dos novos tempos. Ou seja, em que o judiciário não tem o contraponto institucional. Quem controla o controlador? O sistema do Estado Democrático de Direito não responde isso em relação ao judiciário. Recordo que recentemente dava um curso na Faculdade de Direito de Lisboa sobre isso e havia um juiz brasileiro que ficou muito bravo comigo. Quando eu fiz essa observação, que não é, juízes são seres humanos, acertam e erram, são bons e são maus, como os políticos, como todos. Eu não estou fazendo uma crítica individualizada, e muitas vezes o ativismo judicial vai na linha do que eu penso, mas a minha questão é sistêmica. E ele dizia: o senhor está sendo injusto com o judiciário, porque o judiciário é um poder que se autocontrola, porque quando um juiz erra, o tribunal revê. Eu falo, o problema é que a premissa do Estado de Direito não é o autocontrole. É o controle pelo outro. Até porque se a Suprema
corte erra, quem controla? Deus? Não. Ou seja, eu tenho um problema sistêmico efetivo nesse modelo de Estado de Direito que tem gerado estas crises. E o terceiro ponto de crise que não posso passar sem observar é que esses Estados de Direito foram construídos como Estados nacionais. Ou seja, onde a soberania se afirma na perspectiva da soberania popular, mas nenhum poder acima da soberania naquele espaço territorial do Estado. E hoje o fenômeno da globalização está matando a soberania nacional. Eu tenho órgãos que efetivamente estão acima dos Estados e que trazem problemas de coesão entre a ordem jurídica internacional e a ordem nacional. E um problema que se coloca é o déficit democrático efetivo na formação dessa ordem jurídica internacional. E a ausência de limites nessa ordem jurídica internacional. Porque muitas vezes elas são vinculadas pelos grandes impérios, pelas grandes potências. Por exemplo, eu vejo com muito bons olhos quando algumas cortes internacionais punem violação de alguns países sobre direitos humanos. Com muito bons olhos. Mas me espanta que muitas vezes as torturas que aconteceram em Guantánamo são simplesmente esquecidas por esses órgãos internacionais. Por quê? Porque há um poder imperial mundial e uma busca de hegemonização mundial sem limites. Para alguns, a lei. Para outros, curvem-se. E muito me assusta quando recentemente eu vi um artigo de um professor amigo da Universidade de Barcelona, quando falava da minha área, o direito administrativo, e dizia: o direito administrativo global tem que ser o direito dos Estados Unidos da América. Ou seja, é a ideia da imposição cultural normativa da grande potência em relação aos outros países, com um aniquilamento total das ordens nacionais. Esta situação, ela deve causar alguma preocupação. E isso tem colocado em xeque os Estados nacionais. Bem, me perguntarão vocês, mas por que no Brasil se potencializou essa crise desta forma? Se ela é uma crise mundial, por que no Brasil se agudizou isto? Eu não faço uma análise neutra, aliás, eu não acho que exista neutralidade. O ser humano não consegue ser neutro. Todo ser humano pensa a realidade com os seus valores, com os seus problemas psicológicos, com as suas limitações. Ninguém é neutro. Eu posso não ser parcial. Há uma diferença entre não ser neutro e ser parte. Um advogado, por exemplo, é parte. Porque ele defende uma bandeira e tem que derrotar o seu adversário. O juiz não pode ser parte, ele tem que ser neutro. Neutro? Não neutro. Tem que ser imparcial. Neutro ele jamais será, mas ele tem que ser imparcial, ele não pode ser parte. Portanto, um juiz jamais será neutro, mas ele não pode ser parte, ele tem que ser imparcial. Não se pode confundir as coisas. Neutralidade é o pensar da realidade de forma asséptica, valorativa. Isso não existe para o juiz, para quem quer que seja. Ser parte significa ter um oponente, querer destruir o oposto. Isto é outra coisa. Ou seja, eu não quero ser parte, mas eu não sou neutro. E acho que, em larga medida, aquilo que foi dito aqui na mesa, o Brasil teve desencadeado uma radicalização e uma agudização do processo de crise do Estado Democrático de Direito por força do processo do impeachment, sim. Eu quero dizer isto. Não que não vivêssemos uma crise econômica antes, vivíamos, sem sombra de dúvida, mas crise política e institucional da forma que nós vivemos hoje, ela não existia. Me lembro de um comentador da Constituição norte-americana que dizia: o impeachment presidencial é um terremoto político. Por isso, dizia ele, o processo de impeachment é o mais solene dos processos. É aquele que deve ser tomado e feito com muito cuidado. E os crimes que podem legitimar um processo de impeachment são aqueles crimes hediondos que tornam insustentável perante a sociedade a permanência de um imoral governante. Ou seja, o crime de responsabilidade tem que ser algo fortíssimo e captado por todos. Esta é a teoria da Constituição americana que está na base do presidencialismo. Todos nós sabemos que há uma diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo. No presidencialismo, o chefe de Estado é o chefe de governo e, portanto, o chefe de Estado só pode ser removido diante de crimes gravíssimos. Na Constituição americana, são 3 as situações que geram o impeachment presidencial: suborno, traição e aquilo que os norte-americanos chamam de high crimes and misdemeanors, ou seja, grandes crimes e grandes contravenções. Não é qualquer crime, grandes crimes. Diferente do parlamentarismo,
em que o chefe de Estado não é o chefe de governo, e o chefe de governo só governa se tem maioria. Se não tem maioria, perdeu a maioria, caiu o governo. Não precisa ter fato, não precisa ter crime, não tem nada. A moção de censura derrubou por razões de conveniência política. Pronto. Só que quando você tem o presidencialismo, você tem que respeitar as regras do jogo, porque se você não respeita as regras do jogo, a institucionalidade fica completamente atabalhoada. O que eu ousaria dizer é que no Brasil, por uma série de razões que não vem aqui ao caso, houve um impeachment presidencial sem a ocorrência do crime de responsabilidade, sem delitos que sequer a sociedade compreendesse, sem fatos que as pessoas se perguntar, ninguém sabe explicar praticamente o que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. E alguns dirão o conjunto da obra. Muito bem, o conjunto da obra se resolve na urna, e não com fatos ilícitos, concretos, determinados, que repugnem a sociedade. Essa situação gerou um terremoto que não para. Porque quando eu utilizei, depois até quiseram me punir, quando usei a palavra golpe, na defesa de Dilma Rousseff, de impeachment, eu não acho que eu usei uma palavra indevida, embora alguns questionem. A palavra golpe de Estado surge na França, coup d'État, e surge quando um príncipe mudava as relações de poder fora das regras do jogo para se manter no poder. Ou seja, a expressão coup d'État, ela nasce num primeiro sentido, no sentido não era pejorativo. Ela se transforma pejorativo no Estado de Direito, porque o golpe de Estado é um golpe no povo. E quando acontece o golpe do povo? Quando eu destituo um presidente fora das normas constitucionais vigentes. Se eu não respeito a Constituição para instituir alguém, isso é um golpe de Estado. Pode ser com armas, ou pode ser com uma invocação falsa e uma retórica jurídica de crimes de responsabilidade que não ocorreram. Por isso, a expressão golpe de Estado se aplica a qualquer destituição ilegítima de um governante. E eu acho que no Brasil houve sim um golpe de Estado. Um golpe de Estado parlamentar, porque não havia crime de responsabilidade. Existe um pensador, um professor argentino, que escreveu um livro em 2007, Impeachment Presidencial e Instabilidade Política na América Latina. Chama Pérez Liñán. Claro? E Pérez Liñán, em 2007, dizia o seguinte: depois que tivemos as ditaduras militares e os golpes de Estado na América Latina, saíram de moda os golpes militares. Não dá mais para sustentar golpes militares no mundo depois do desastre que foram esses golpes. O impeachment presidencial, disse ele em 2007, passou a ser a forma de afastar governantes que não estão bem com o establishment. E ele descreve uma série de situações em que governantes foram afastados porque estavam em desconformidade com o establishment. E estabelece até um receituário. Meios de comunicação, acusações de corrupção e manifestações de massa provocadas. Ele não faz análise naqueles casos se efetivamente havia hipótese constitucional ou não do crime de responsabilidade ou do que equivale no país. Mas a verdade é que, seguindo esta lógica, nós tivemos como um receituário de instituição de governantes que incomodam impeachments presidenciais. Tivemos no Paraguai com o Lugo, que teve 24 horas para fazer sua defesa. E, a meu ver, tivemos no Brasil. Desde então, a institucionalidade brasileira não parou em pé. Um governo que não tinha legitimidade reconhecida pela sociedade assumiu de forma frágil. E, curiosamente, esse governo começa a seguir o programa daquele que foi derrotado nas urnas. Vejam, eu tenho um programa que foi vitorioso. Aquele que não tinha legitimação para governar ainda adota o programa neoliberal do que foi derrotado. O resultado foi que o parlamento e o próprio judiciário já não tinham mais limites para suas ações. Ou seja, quando a institucionalidade não se faz respeitar e não é respeitada, as instituições perdem os parâmetros. E desde então nós viramos, diante de um modelo em crise, a representação da crise. Ou seja, um judiciário que legisla escancaradamente, onde juízes falam como se fossem parlamentares, onde juízes são aplaudidos e vaiados na rua. Quando o juiz é aplaudido ou vaiado na rua, tem algum problema sistêmico. Alguma coisa está errada. É porque as pessoas começam a ver no juiz um discurso político, e não um discurso de aplicação daquilo que os políticos estabeleceram. E, claro, isto acaba desnudando as relações do Poder Judiciário como guardião de algo que ele já não mais guarda. E eu tenho um parlamento desmoralizado pelas relações postas e impostas, tenho um executivo fragilizado e ninguém encontra mais saída no fundo do túnel. Ou seja,
o problema do parlamento, da democracia representativa, do ativismo judicial, tudo isso passou a estar maximizado no Brasil, por isso nós nos transformamos efetivamente no grande laboratório mundial hoje da crise do Estado Democrático de Direito. E aí, caminho para o final, o que fazer? Eu lembro que Sócrates dizia, só sei que nada sei. E eu estou mais para Sócrates do que para alguém que tem uma solução nesse momento. Porque eu acho que este modelo de Estado tem que apontar para a superação da democracia representativa, não que ela seja ignorada, mas nós temos que aprofundar a participação social no Estado. Não há jeito, mesmo para aqueles que não gostem. Nós temos que radicalizar a dimensão democrática, porque a democracia representativa já não atende mais os pressupostos dos novos tempos. Então nós temos que pensar num novo modelo de Estado de Direito que agasalhe a democracia na sua dimensão mais radicalizada de participação social. De outro lado, eu não posso permitir que pessoas assumam o aparelho do Estado sem legitimidade para dizer o que os outros não disseram, e para que governem sem terem sido investidos na arte de governar. Ou seja, eu não posso imaginar controladores que não são controlados. E nós temos, portanto, que repensar este modelo. Todavia, será que é este o caminho que vamos seguir? Não sei. A intolerância que vejo nas ruas, inclusive agravada por situações do próprio mundo da web. O WhatsApp é uma coisa fantástica, mas as pessoas só conversam com quem pensa igual a elas. Isso faz com que as pessoas fiquem sectárias, fiquem intolerantes. As pessoas não ouvem mais. As pessoas não respeitam mais quem não pensam como pensam. Recentemente eu li um livro que me deixou assustado. Eu não entendo nada de neurologia. Absolutamente nada. Mas esse autor era tão claro que até eu entendi o que ele queria dizer. Ele dizia o seguinte, que o cérebro humano é plástico, porque nós ativamos ou desativamos os nossos circuitos neuronais de acordo com os estímulos que temos. E que, dizia ele, por exemplo, na época que se descobriu a escrita, o homem ativou certos circuitos neuronais e desativou outros. Ele ativou, por exemplo, certos circuitos da criatividade, da evolução, da comunicação, mas desativou os circuitos da memória. Porque eu não precisava mais guardar na memória as coisas, eu podia escrever. Né? Isso a gente vê atualmente. Se você pega para um garoto de 7, 8 anos e pergunta quanto é 3 vezes 8, ele não sabe responder. Por quê? Porque ele tem a máquina de calcular. Ele não precisa guardar no cérebro aquilo que nós, na minha idade, guardávamos. Claro, a tecnologia se desenvolve muito rapidamente. Eu, por exemplo, quando mudo de celular, eu fico em pânico. Eu não sei como ajustar com aquele aparelho. Aquilo leva minha filha a dizer, pai, você é burro, hein? Em 3 segundos ela faz aquilo que eu passei a manhã inteira tentando entender como é que fazia, porque ela tem uma realidade cerebral já ajustada a isto. Né? Este autor diz, portanto, que o mundo da internet nos faz desenvolver circuitos neuronais e desativar outros. Ele diz, olha, nós estamos ganhando dimensão cerebral em velocidade, em adaptar a inovação, em ter muitos estímulos ao mesmo tempo e saber responder a eles. Então, eu estou lá no computador fazendo meu trabalho para entregar para o professor amanhã. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo a petição que o meu escritório me pediu. Né? Enquanto eu faço o trabalho, no outro ponto eu estou fazendo a petição, estou vendo a novela do lado direito, né? Falando com o meu namorado ou namorada no canto esquerdo e falando com o outro namorado ou outra namorada no outro canto. Às vezes dá uma confusão. Né? Quem já não trocou mensagens? Ora, isto leva a que certos talentos neuronais sejam incentivados. Mas, por outro lado, diz esse autor, sabe o que nós estamos perdendo? A análise de profundidade. Nós não fazemos mais reflexões. Nós somos rasos. Olha, professor, eu me lembro quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me lembrava que eu comprava aqueles compêndios. Né? Eu procurava os compêndios das áreas que eu gostava, etc. Outro dia, um aluno falou, professor, você me indica um livro de direito administrativo? Eu indiquei. Um ou dois que eu achava muito bons. Ele falou, professor, mas que coisa esse negócio? O senhor viu o tamanho? 800 páginas? Meu curso só vai abranger isso. O senhor pega um mais simples, não tem um direito administrativo descomplicado. E eu fico imaginando como é que pode descomplicar o que complicado é pela essência. Eu quero mastigado, eu quero resposta rápida, superficial. Infelizmente, é assim que nós estamos adaptando nossos cérebros. E essa dimensão, na construção de um novo modelo de Estado democrático,
traz seres intolerantes que não pensam, que não refletem, que não respeitam ouvir o outro e que sabem tudo. Descomplicam a realidade, descomplicam os fatos. E não há maior estupidez do que não perceber a dúvida ou não admitir a dúvida. Isso me assusta. Será que estamos caminhando para um Estado autoritário? Por um Big Brother na perspectiva orwelliana da expressão? Será que estamos caminhando por um estado de intolerância, que tudo é observado, tudo é dito, tudo é imposto, e as pessoas como carneiros aceitam desde que sejam formados e iniciados naquela forma de pensar? Será que a ideia de pluralidade, de respeito à divergência, de diálogo, de construção democrática não está sendo atingida? Será que o Estado democrático de direito não vai ser substituído por um Estado de legalidade em que não existe democracia? Será que estaremos seguindo o caminho de um Estado hitleriano ou mussoliniano, do fascismo ou do nazismo? Eu não sei. Agora eu temo e acho que todas as pessoas que percebem o momento que nós vivemos, especialmente no Brasil, onde o discurso de intolerância parece que cada vez mais ganha as ruas, é necessário reagir, é necessário impedir. O Estado de democracia de direito tem que evoluir e não involuir. O processo civilizatório tem que abarcar as conquistas da humanidade e avançar, e não retroceder. Nós não podemos voltar à barbárie. E é o temor que eu tenho, que a democracia em crise gere a crise do Estado de Direito e gere a barbárie, onde o ser humano se desumanize, onde a humanidade se torne bárbara. Portanto, como disse, eu quero fazer uma socialização de angústias. Se nós não limitarmos a virtude, se nós não ouvirmos quem não pensa como nós, se nós não afirmarmos a dimensão democrática, que é uma das grandes conquistas da humanidade, na perspectiva de aprofundá-la e não de eliminá-la, seguramente eu não sei o que nos espera. Eu posso dizer, só sei que nada sei. Eu só espero. Espero que a humanidade sobreviva à barbárie. Muito obrigado. Parabéns, ministro, pela brilhante exposição, pela palestra. E um comentário apenas, né? Se fosse julgado pela Constituição norte-americana, o presidente Michel Temer teria os 3 requisitos para sofrer um impeachment. Né? Fora Temer! Aproveitando, eu quero agradecer, antes de passar a palavra ao Vinha para que siga com as perguntas, com os debates, eu queria agradecer pela organização do evento, ao Matheus Pinho, ao Kevin Peroli, aqui presente na mesa, ao Antônio Luiz, ao Luca Vinha, ao João Batista Bocaleto, a toda a equipe do Caminhos de Desenvolvimento pela parceria, pela amizade, por mais esse belo trabalho, e aproveitar para convidar todos vocês para o evento do sábado, 12/5, no Lison, na Filô, com a presença do Eduardo Suplicy. É um evento patrocinado, mais uma vez, pelo Caminhos do Desenvolvimento, pelo DCE e pelo CAF, o CA da Filô. Vinha. 12/5, agora 12/5. Que horas, Vinha? Esse sábado, a partir das 2h30. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, ministro. Agora nós estaremos abrindo a rodada de perguntas. Serão 3 perguntas que poderão ser feitas em bloco. O Tiago e o Gianecchini estarão passando para pegar as perguntas. Então, quem quiser, por favor, levante a mão, que eles irão levar o microfone. Muito obrigado. Alô? Queria parabenizar a organização, né, e ao ministro José Eduardo Cardoso, brilhante explanação. Está de parabéns, ministro. Muito obrigado.
E a minha questão, bom, queria falar um monte de coisa, mas como a palestra é sua e não minha, né, eu vou me ater a pergunta somente, lógico. Bem objetiva. Enquanto o senhor esteve como ministro da Justiça no governo Dilma, houve uma crítica de setores da esquerda de que vocês foram muito republicanos, com principalmente a Polícia Federal, Ministério Público, mas mais com a Polícia Federal, que estava na alçada do Ministério da Justiça. Eu sempre escuto isso, como eu gosto muito do senhor, eu fico pensando, não, é uma crítica maldosa essa, mas que haveria alguma possibilidade de resistir a essa arbitrariedade que a Polícia Federal começou a praticar com a Lava Jato, que é uma instituição importante e tudo, mas é lógico que há abusos e há uma perseguição ao Partido dos Trabalhadores, sem dúvida. Então, esse é um ponto, se havia como não ser republicano ou ser de uma forma mais tentar impedir um pouco essa arbitrariedade. Outra questão é de um amigo meu, advogado, ele sempre me disse, defendia a tese de que, como o Luiz Fernando, meu grande amigo, que não está aqui hoje, mas eu faço essa pergunta, o que o senhor acha disso? Como todo poder emana do povo, o legislativo é eleito, o executivo é eleito, e o judiciário, que está ditando as regras aí no Brasil, não é eleito. Então ele não é um poder, porque o poder emana do povo e não há nenhuma legitimidade nesse poder. Então, para que ele seja um poder, ele deve se submeter às eleições. E ele sugere que os juízes, é claro que não é qualquer um que pode ser eleito juiz, ele deve ter um conhecimento jurídico, lógico, notável saber jurídico, reputação ilibada, ter uma experiência de talvez 10 anos na área e um mandato limitado de 4 ou 8 anos, sem direito à reeleição, porque senão ele começa a fazer demagogia nas suas decisões. Queria saber o que o senhor acha disso, se o poder judiciário, da forma como está hoje, é um poder ou não, e se ele for eleito, ele passaria a ter legitimidade. São essas questões. Muito obrigado. A próxima pergunta, vamos fazer no sistema em bloco. Não? Boa noite, ministro, professores. O senhor, como o professor mesmo disse, as constituições modernas prestigiaram o judiciário com o controle de constitucionalidade, que dá a palavra final para o judiciário. O senhor tem conhecimento de alguma constituição moderna que não prestigie dessa maneira o judiciário com o controle de constitucionalidade? Nós iremos realizar mais 2 perguntas, porque temos tempo, então se todo mundo se ater ao tempo na hora da pergunta, vai dar para chegar a 5 perguntas ao invés de apenas 3. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, ministro. Parabéns pela exposição. Boa noite. Parabenizar o CAAJ, o DCE, pela realização do brilhante evento, ao Caminho dos Desenvolvimentos também. Eu sou o Diego, também do DCE. Eu queria perguntar o seguinte ao ministro. Muito foi falado de uma crise também da forma do Estado Democrático de Direito. E o senhor comentou que no Brasil essa crise ainda é mais profunda. Será que não tem a ver também com um pouco do conteúdo do que a gente está vivendo? Então, por exemplo, esse momento de retirada de direitos não gera também mais descrença em relação à população diante do sistema democrático? Quais sejam a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, enfim, essa política econômica neoliberal. E como é que a gente pode fazer, então, para retomar um processo de desenvolvimento econômico no Brasil, que eu acho que ele, por si só, já retomaria também um pouco da crença, da fé da população no seu Estado democrático de direito? Era por aí a questão. Posso fazer uma segunda? Como que a universidade pública também ela pode contribuir
para esse processo de repensar a democracia e retomada da democracia em sua plenitude no Brasil e no mundo? Temos tempo para mais 2 perguntas. Alguém? Aqui. Boa noite. Como se deu o processo de negociação da prisão do Lula? Ali, a última pergunta. Boa noite. Acho que eu vou fazer uma pergunta que todo mundo está querendo saber. Como que o senhor vê as reais possibilidades dos últimos recursos da defesa do Lula? Muito obrigado. Com a palavra agora, ministro. Bom, vamos lá. Então, começando a primeira pergunta, que diz respeito à questão da crítica, eu até agradeço a pergunta, porque ela é muito positiva, do republicanismo em excesso. Eu, sinceramente, toda vez que me criticaram de eu ser um republicano excessivo, eu me senti lisonjeado. É a mesma coisa que alguém falasse, olha, você é bonito excessivamente. Pena que ninguém fala isso. Por que eu te digo isso? Em primeiro lugar, vamos pegar a Operação Lava Jato. Ela tem 2 lados que precisam ser compreendidos e analisados. A Lava Jato, em si, tem uma dimensão que eu chamaria de virtuosa, que é o combate à corrupção. É correto combater a corrupção. É correto. Eu sempre defendi isso na minha vida. Eu acho que a corrupção não é apenas uma dimensão moral que por si só já justificaria. Mas a corrupção é um elemento de agravamento da exclusão social. Num Estado democrático de direito, de perfil social, menos dinheiro nos cofres públicos significa serviços públicos piores em qualidade ou prestados em quantidade inferior que poderiam ser prestados. Ou seja, quando eu desvio dinheiro dos cofres públicos, eu agravo a exclusão social porque o rico tem alternativa diante da ausência ou dos maus serviços públicos. O pobre não tem. Claro? O rico, ele pode contratar vigilância privada, contratar carro blindado. O pobre tem que submeter à polícia que tem. O rico, diante da educação deficiente do Estado, ele coloca o filho numa escola cara. Se eventualmente a escola pública é boa, ele quer colocar o filho dele lá também. Vai disputar com o pobre. Né? O pobre só tem alternativa à escola pública. O mesmo a educação. Ou seja, quando eu tiro dinheiro dos cofres públicos, eu agravo a exclusão social. Eu sei que muitas vezes tem gente que pensa, os fins justificam os meios, então para a transformação da sociedade vale tudo, para o meu projeto político vale tudo. Eu nunca pensei assim, nunca. Não por uma questão de moralismo, porque eu acho que ninguém é dono da verdade. E ninguém pode pegar para si um dinheiro que não foi dado para ele, para um projeto político, agravando a situação do excluído, porque ele não é dono da verdade para utilizar esse dinheiro que não lhe pertence. Então, eu tenho essa visão. Porém, eu sempre achei que o combate à corrupção deve estar dentro do Estado de Direito. Até a virtude precisa de limites. Ou seja, eu não posso abusar e dizer, não, para combater a corrupção vale tudo. Não posso fazer isso. Porque eu teria uma virtude aniquilando a outra. Eu teria a virtude do combate à corrupção aniquilando a virtude da afirmação de direitos. Isso eu não posso admitir. Então, corrupção se combate dentro da lei, dentro do Estado de Direito. Inclusive, o abuso de poder se combate dentro da lei. O abuso de poder não justifica o abuso de poder, senão eu acabo criando uma dimensão do Estado totalitário. Muito bem. O que aconteceu na Lava Jato? É inegável que houve abusos. O ministro da Justiça, ele tem que fazer o que diante do abuso? Ele tem que tomar as medidas legalmente admissíveis. Quando o abuso vier dos seus subordinados. O ministro da Justiça, ele é o chefe da Polícia Federal. Ele não é o chefe do Judiciário, nem o chefe do Ministério Público. Se um delegado de polícia faz uma busca e apreensão que o juiz autorizou, embora a imprensa dê Polícia Federal invade a casa de fulano, eu não posso punir o delegado que está cumprindo uma ordem judicial. Se eventualmente a ação da polícia é ação determinada por um juiz, que se represente no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz, mas não em relação ao policial.
Muitas vezes, na Lava Jato, se falava, a Polícia Federal prendeu, a Polícia Federal fez uma condução coercitiva. Ela é o executor, quem mandou foi o juiz. E o ministro da Justiça vai fazer o quê? Fala, não cumpra uma ordem do juiz. Você não pode reagir a um abuso do poder judicial com outro abuso, porque senão aí eu, obviamente, fujo das regras do Estado de Direito. Vamos pedir a revisão disso na Justiça. Então, não poucas vezes se falava, você está garantindo que a Polícia Federal pratique abuso. Ela está cumprindo ordem judicial, vamos questionar o juiz. Ponto 1. Ponto 2. Está tendo vazamentos seletivos para atingir certas pessoas. Houve sim, houve vazamentos seletivos. E todas as vezes que houve, eu mandei apurar, abrir inquérito. É muito difícil você saber quem que vazou uma informação, porque o jornalista tem a fonte garantida por imperativo constitucional. Então, quem que te deu essa informação? Não digo. Nós conseguimos uma vez pegar um vazamento, o delegado foi processado, porque ele tinha passado a informação por e-mail. Agora, digamos que a burrice não é uma lógica de quem vaza, né? Então ele não vai vazar por aí. Aquele realmente foi genial, né? Então pegou-se. Agora, quando não faz isso, como é que você pega? Mas não bastasse isso, muitos dos vazamentos seletivos, que às vezes a Polícia Federal era acusada, não eram vazamentos. Isto que é o pior. É porque o juiz Sérgio Moro ele levantou o sigilo das investigações, em algo que eu pessoalmente não concordo. Não que as investigações devam ser sigilosas, não é isso. Quando eu concluo, quando eu denuncio, aí sim. A própria lei de delação premiada, ela exige que apenas quando a denúncia é recebida que se divulgue. Só que isso passou a ser ignorado. E aí, como é que você faz? Quer dizer, eu levanto o sigilo, a luz do sol é o melhor detergente, só que aí você atinge reputações, insufla a opinião pública e cria uma pressão punitiva que às vezes não encontra respaldo probatório, transformando a sociedade numa arena. E o que o ministro da Justiça faz se o juiz levantou o sigilo? Ele não tem o que fazer. Eu faço o que posso, né? Então, todas as ilegalidades que eu presenciei, eu mandei abrir inquéritos. Não, remova o delegado, porque ele cumpriu a ordem judicial. Oh, meu Deus do céu, não vou remover o delegado, porque cumpriu a ordem judicial, até porque se eu fosse arbitrar esse ponto, o próprio judiciário mandaria ele voltar. Então, no fundo, eu acho que não acho que é uma crítica mal intencionada, não, uma crítica ingênua, né? De pessoas que acham que você pode selecionar quem investiga, dando ordens para investigar um e não investigar outros. Bem, mas alguns não foram investigados, havia uma seletividade, eu também acho que havia. Só que eu pedia, se vocês acham que alguém não está sendo investigado, me deem fatos, me deem e representam que eu quero saber quem prevaricou. Só que isso não chegou, chegou uma vez só. Claro, uma bancada do Partido dos Trabalhadores representou, dizendo que numa delação premiada, um escândalo que atingia na delação a Petrobras antes do governo Lula não estava sendo investigado. Eu pedi para apurar. O que tinha acontecido? O juiz Sérgio Moro disse que aquilo não era competência dele, mandou para o Rio de Janeiro, e lá o juiz não tinha levantado o sigilo. O que eu posso fazer? Não vou dizer que a Polícia Federal não investigou, o juiz disse que não era competente naquele caso. Então, nós temos que entender as limitações institucionais, porque o que esperavam que eu pura e simplesmente rasgasse a Constituição para combater o arbítrio, nós cairíamos na barbárie. E eu acho que a única resposta que um governante pode dar no Estado de Direito é exigir que o Estado de Direito seja cumprido nos limites da sua possibilidade, e não descumprir com o Estado de Direito. É assim que eu agi, e portanto a crítica, você foi um republicano excessivo, eu sempre adorei, esperasse que alguém me chame ainda, você é um bonito excessivo. Infelizmente isso nunca aconteceu. Relativamente à questão do Poder Judiciário e das eleições, vamos entender a concepção desse Estado. Tá? O Poder Judiciário, se você for ver a obra de Montesquieu, por exemplo, o Poder Judiciário era um poder amesquinhado. O executivo era o rei, né, para ele e tal. O legislativo era importante, mas o poder era um poder neutro, um poder que só aplicava a lei. Porque se o povo diz pela lei o que ele quer e o juiz cumpre o que a lei diz, ele não tem relevância política. Claro, ele não tem. Agora, é sabido que o juiz não é neutro, como eu disse, né? O próprio Hans Kelsen, no capítulo 8º da Teoria Pura, quando ele fala da interpretação, ele fala que a interpretação neutra é a interpretação científica. O juiz, ou o aplicador de direito, quando interpreta, ele valora. Kelsen reconhece isso. Ele diz, olha, quem tem que ser a teoria pura do direito é ser uma teoria da ciência do direito.
Agora, o aplicador do direito, na moldura normativa, valora. Então, ele tem opções axiológicas, ele tem opções valorativas. O que ele não pode ser é desrespeitar a moldura, diria Kelsen. Claro? A grande questão é que, por força de uma série de injunções, pelo vácuo do desatendimento ao papel do parlamento, o princípio da legalidade não atendendo mais o seu papel pela lentidão do parlamento, na verdade o judiciário foi entrando, e ao entrar ele começou a tomar decisões fora da moldura. E aí ele passou a fazer opções políticas. Como é que eu resolvo isso? Então, acho que seja com a eleição do juiz, seria um repensar do sistema. Eu tenho que repensar o sistema. Eu tenho que ter alguma forma de controlar o controlador. Será que não seria através da democracia? Quando uma corte constitucional diz que algo é inconstitucional, será que eu não tenho que submeter ao povo? Da mesma forma que será que eu não posso criar revogação de mandatos? Né? Um recall, inclusive de sentenças judiciais erga omnes? Claro, será que eu não posso fazer? Isso tem que ser pensado, quer dizer, é a evolução do Estado de Direito. E vamos ser sinceros, a tecnologia hoje nos permite fazer isso. O que criou a democracia representativa foi a impossibilidade material de reunir as pessoas numa praça, como acontecia na Grécia. Na Grécia, os cidadãos se reuniam e decidiam, né, o que fazer. Vamos fazer a guerra, não vamos fazer a guerra, tal, decidiam, tal. Hoje é impossível fazer aqui em Ribeirão Preto, todo mundo decidindo alguma coisa, muito bem, na praça, mas com os instrumentos tecnológicos, nós vamos estar cada vez mais capacitados a fazer isso. Em breve, as pessoas poderão decidir dos seus aparelhos celulares políticas de governo. Então, por que nós não aproveitamos a tecnologia para radicalizar a democracia, ao invés de utilizar a tecnologia para suprimir a democracia? Esse é o desafio que está posto. Então, eu não acho que a eleição nos modos atuais do judiciário resolvesse alguma coisa. Seria só legitimar mais um agente político decidido politicamente. Portanto, nós temos que controlar o controlador, até a virtude precisa de limites, nós temos que repensar o Estado de Direito dentro das premissas originais para radicalizar a democracia que legitima o poder deste Estado, e não o inverso. Pelo menos é como penso. Agora, se você falar, você está convencido que isso é uma resposta definitiva? Eu digo não. Eu acho que quem tem certezas diante disso é uma pessoa que não merece credibilidade. Não é possível ter certezas diante de tantas situações. É necessário refletir e pensar. E aí eu associo com uma pergunta que foi feita, que é a pergunta da universidade, né? Qual é o papel que a universidade tem? Eu não sei se terá aqui nesta plateia algum dos futuros Montesquieu, o novo modelo de Estado. Eu não sei se terá algum Rousseau aqui, mas esse é o papel da universidade. É pensar a crise, refletir a crise e agir diante da crise. Eu acredito na universidade não como um ser de produção de pensamento teórico especulativo. Eu penso na universidade como alguém que pensa a realidade e faz com que a realidade se transforme. Eu penso na teoria como praxis, ou seja, teoria e prática. A universidade tem um papel fundamental na praxis transformadora da crise que nós vivemos. Claro? Ou seja, é mais do que a hora da universidade desnudar a crise que nós temos e refletir sobre isso de forma aguda. Estudar, refletir e agir. Criar pautas de reflexão e de ação num momento de crise como esse que nós vivemos desse modelo. A outra questão que se coloca é, mas será que tudo isto, essa deslegitimação do Estado de Direito no Brasil não vem da retirada de direitos? Não vem? Vem sim. Quando eu falei do impeachment, eu falo do impeachment como um processo que ainda não acabou. É um terremoto que ainda não acabou. Quando Michel Temer assume aquele programa neoliberal, que não era o programa que foi eleito, ele dá um golpe de Estado de duplo grau. Um golpe de Estado subjetivo, porque tirou quem tinha sido eleito, ele não tinha legitimidade para assumir, e um golpe de Estado objetivo, porque ele passou a executar um programa de Estado liberal que não havia sido consagrado nas urnas. Ou seja, há um antagonismo ideológico político no Estado de Direito histórico, que é a disputa entre o Estado liberal e o Estado social. O Estado liberal, aliás, o Estado de Direito nasce sob o manto do Estado liberal. É o Estado mínimo. É o Estado que tem apenas algumas funções e o resto o mercado resolve. Né? A tal da mão invisível do mercado de Adam Smith, que durante o século, já no final do século XIX, no século XX, mostrou que a mão invisível do mercado alargava a exclusão social. Então, é por isso que você já vai pegar em 1917 a Constituição Mexicana, em 1919 a Constituição de Weimar, intermeadas pela Revolução Russa de 17, já com uma preocupação
de mudança. O Estado Social nasce com a Constituição Mexicana, dentro da sociedade capitalista, a Constituição Mexicana em 17 e a Constituição de Weimar em 19. E a utopia socialista se materializa com a Revolução Bolchevique em 17 na Rússia. No início do século XX, portanto, o Estado liberal estava em xeque pela utopia socialista marxista e em xeque dentro da própria configuração do capital. Quando vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, terminam, aí então a afirmação do Estado Social se impunha como necessária. Os marxistas diziam, vão entregar os dedos para não perder os anéis. Ou seja, a sociedade capitalista terá que ser humanizada para que ela não seja abolida. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas a verdade é que nos marcos da sociedade capitalista sempre houve uma discussão entre Estado liberal e Estado social. Quando cai a República Soviética, se diz que houve um rearranjo de forças internacional e voltou o liberalismo, que podia se dar ao luxo de suprimir direitos daqueles que estavam na sociedade capitalista ganhando direitos para evitar-se a utopia socialista. Muito bem. Essa discussão se colocou na eleição de 2014. Eu tinha um candidato que propunha o neoliberalismo, a privatização, o Estado mínimo, e uma candidata que propunha a sequência da aprofundamento do Estado social, com programas sociais, etc. e tal. Ora, eu tenho um processo em que a meu ver, sem crime de responsabilidade, esta presidente cai, e aquele que era o vice, que foi eleito para ser vice, não para ser presidente, mas com base num programa que não era aquele que foi derrotado, assume o programa do derrotado. Começa a tirar direitos. Bom, a sociedade não votou nisto, não consentiu isto. Então eu tenho sim um processo de terremoto político que se agudiza, claro, e em que as instituições não se colocam. Então eu começo, por exemplo, chegar a um ponto de um autoritarismo em que as pessoas são presas para fazerem delações, em que as pessoas são presas sem provas, mas por convicções. Claro, então isso é um processo perverso de negação do Estado de Direito que vem de um impeachment que não termina. Claro, então, portanto, é como eu vejo esse processo. Então, quando se pergunta, essa supressão de direitos não ajuda esta crise? Claro que ajuda, ela faz parte de um processo político que, a meu ver, ainda não acabou. E está longe de acabar, infelizmente. A outra questão que se coloca, a prisão do presidente Lula. Como é que foi a negociação? Veja. Eu tinha, inclusive, naquele dia, eu estava indo para a Espanha à noite, eu tinha um compromisso na Espanha, mas diante da gravidade do que eu vi, eu fui até o Instituto e fui um dos que participou da negociação. Claro, havia uma discussão que era entrega-se ou não se entrega. Claro, a grande questão era, isso me lembra um pouco a revolução da guerrilha em 68. Há certas coisas que você faz quando você tem condições sociais e políticas. Nunca se analisa uma bandeira se você não analisa a correlação de forças que estão postas. E naquele momento foi feita uma análise pelo próprio presidente Lula da correlação de forças do que acontecia. E estava claro que ele tinha que tomar uma postura que não seria de submissão, mas ao mesmo tempo não podia ser algo que fosse além daquilo que podia ser feito naquele momento pelo contexto das forças que estavam postas. Então, como combinar isto? Foi nessa perspectiva que foi feita a negociação. Claro, autorizada por ele. Uma negociação que passou por um diálogo, eu participei desse diálogo com o ministro Jungmann, que é o ministro hoje da Segurança Pública, com a Polícia Federal, em que se negociou que haveria uma missa, que para nós simbolicamente era muito importante que aquilo fosse feito, porque nós sabíamos que aquela missa seria transmitida e a população veria as razões e as colocações que haveriam ser feitas lá. Então houve todo um conjunto de negociação a partir de um pressuposto que não haveria. Qual a melhor forma de não se submeter sem que efetivamente nós fôssemos além do que aquilo que as nossas forças permitiam naquele momento? Foi assim. E toda a negociação foi diretamente decidida pelo presidente Lula. O início dela e o fim dela. Claro, isso posso afirmar com segurança. Então, havia pessoas que achavam que tínhamos que resistir até quarta-feira, até quinta-feira, até sexta-feira, mas combinaram com os russos. Né? Quer dizer, conseguirá manter-se isto? É assim, não é assim. Você analisa, se é com relação de força, toma-se as posturas que devem ser tomadas numa disputa política.
E eu, pessoalmente, acho que a decisão do presidente foi muito sensata dentro do contexto que estava dado. Embora, respeito quem não ache isso. A defesa do presidente Lula. Eu já escrevi sobre a sentença. E procuro não agir com parcialidade, mas sem neutralidade, como eu disse. Embora eu acho que os juízes no processo do presidente Lula foram parciais, não que tenham deixado só de ser neutros, foram parciais. Porque a sentença condenatória, no caso do triplex, para quem lê as 200 páginas, ela é oca, absolutamente oca do ponto de vista probatório. Claro, é oca porque não existe provas da transferência da propriedade, nem do uso do bem, nem que o bem fosse dele. A própria empresa chega a apontar este imóvel como dela numa recuperação judicial para servir aos credores. O que existe é um delator, e nós sabemos que delação não é prova em si, delação é pauta de investigação. É muito frágil do ponto de vista probatório. Né? Na melhor das hipóteses, você poderia colocar a regra do indúbio pro réu, que é característica do penal. Mas no Brasil hoje não tem prevalecido muito, para certas pessoas, a regra do indúbio pro réu. Prevalece a regra do indúbio pau no réu. Claro? E aqui, neste caso, foi exatamente a inversão da regra do indúbio pro réu que se aplicou. Fora isso, eu não consigo entender como é que, à luz do Código Penal, eu posso ter uma corrupção sem o ato de ofício materializado. Qual foi o ato de ofício que foi feito? O que o presidente fez para receber o apartamento? Não fica claro aquilo. Mas ele nomeou os caras da Petrobras. Bem, mas... né? Ele nomeou, mas ele sabia, tem a prova que ele sabia? Não, mas eu não preciso de prova, basta convicção. Sendo que todos os governos no Brasil nomeiam especificamente para ter maioria. Né? E nós sabemos que, às vezes, as forças políticas que pedem cargo nas câmaras municipais dos governos, às vezes podem ter más intenções, e você fica olhando para ver se consegue pegar alguma coisa. Ora, eu não posso condenar uma pessoa por ter nomeado alguém que delinquiu, sem que ele tenha sido beneficiário da delinquência. Mas ele recebeu o apartamento, mas não tem prova que ele recebeu, nem a prova de que ele montou. Bom, em síntese, essa sentença é um pântano, a meu ver. Claro, é um verdadeiro pântano que não justificaria uma condenação. Se não justifica uma condenação, em condições normais de ambiente e temperatura, ele deveria ter essa sentença revista. O que ainda chama a atenção é que, durante a instrução criminal dos processos contra o presidente Lula, se não abusos flagrantes. Aquela divulgação daqueles áudios, um escândalo. Claro, eu era o advogado-geral da União, entrei com aquela reclamação que foi acolhida pelo ministro da Zavascki. Se não tinha crime, tinha que utilizar a gravação. Se tinha crime, tinha que manter em sigilo e mandar para o Supremo. Ele não podia ter divulgado. Aquilo foi feito justamente para atingir a imagem e criar um clima que, naquele momento, serviu para o impeachment, ao ser reproduzido fora do contexto daqueles áudios. Como a própria condução coercitiva do presidente não tinha nenhum cabimento. Como a agilização do processo passando na frente de outros não tem nenhum cabimento. Então, há um conjunto de situações que me parecia evidente que houve um arbítrio. Um arbítrio pela falta de provas, um arbítrio pelos meios probatórios absurdos que foram adotados, um arbítrio pelo apressamento do processo e, a meu ver, um arbítrio final quando eu mando executar uma sentença antes do julgamento dos embargos de declaração. A meu ver, inaceitável. E eu também acho que a postura do Supremo, com todas as vezes, inaceitável quando fala da presunção de inocência, que não tem que esperar o trânsito em julgado. Eu me lembro que eu estava na Espanha e o autor, do professor catedrático que elaborou o projeto do Código Penal espanhol, me perguntava, ele disse: Cardoso, eu estou vendo a Constituição brasileira, aqui diz que a pessoa só pode ser considerada julgada depois do trânsito em julgado. Para vocês no Brasil, trânsito em julgado não é trânsito em julgado? Não é esse? Ele fala assim, não é trânsito em julgado? Em julgado não é esse? Que é esse? Que interpreta aqui? Que quer dizer trânsito em julgado no Brasil? Francamente, professor, eu dirijo isso a quem defende o contrário, né? Quer dizer, não, mas me explica. Que dizem que a explicação é que não pode esperar. Mas não pode esperar por quê? Não tem prisão cautelar? Tem, mas no caso de prisão cautelar, não. Em síntese, é difícil. No mundo, ninguém entende direito. É óbvio que isso é um desrespeito à Constituição. É óbvio que isso é um golpe que permanece projetando-se no tempo, é um arbítrio, é algo absolutamente inaceitável. O que esperar disso? Eu espero que saia, que se faça justiça. Eu espero que seja candidato. Aliás, eu tenho dito
algo seguinte: se eu fosse adversário do presidente Lula, adversário ideológico, político, eu queria derrotá-lo nas urnas. Porque se eu ganhar uma eleição e ele estiver fora, pairará uma mancha democrática sobre o futuro governo, seja ele qual for. Haverá sempre a dúvida: o Lula não seria assim. Então, se quero ganhar, eu não quero ganhar no tapetão, eu quero ganhar no campo. Porque ganhar no tapetão nessas condições significa que a minha taça está enlameada e que eu vou ser, desde o início do meu governo, atingido por uma perda de legitimidade. Eu não consigo entender aqueles que, querendo o poder, não percebem que o poder que terão será um poder igual ao do Michel Temer, com Lula afastado das eleições. Ou seja, um poder que não se justifica. Claro, um poder com crise de legitimidade. Uma eleição hoje, nesse contexto, é uma eleição que não resolve, talvez só agrave, né? Embora eu acho que ela é necessária. Por isso eu espero que o juízo venha a prevalecer. Eu tenho um livro de cabeceira que quem não leu, leia, é de uma autora norte-americana, uma historiadora, chama A Marcha da Insensatez. É uma autora que chama Barbara Tuchman. Barbara Tuchman, ela diz o seguinte, que na política, desde o início da civilização, há uma tendência inercial das pessoas serem insensatas. E ela define insensatez não aquilo que se avalia a posteriori, mas aquilo que se avalia no momento. Ou seja, eu tenho informação de que fazer isto é uma besteira. Os fatos me mostram, me indicam claramente e razoavelmente que eu vou fazer uma besteira e eu faço. Né? E ela dá vários exemplos históricos. Um deles é o cavalo de Troia, em que ela diz, veja só, vamos imaginar que não seja uma lenda, que seja verdade. O que leva, no meio de uma guerra, se parar, que o inimigo diz, eu quero te presentear, viu, meu adversário? Né? E você fala, olha, ele quer me presentear, ele quer reconhecer como eu sou bom. E consta que lá uma pitonisa diz, não faz isso é uma armação. Não, deixa eu receber aquele, abre o portão, deixa eu colocar aquele cavalo imenso aqui dentro. O que leva um ser humano a receber, no meio de uma guerra, um presente esquisito daquele como adversário e não achar que tem nada esquisito e estranho nisso? Né? É a marcha da insensatez. O caso do presidente Lula em relação aos adversários político-ideológicos é a marcha da insensatez. A sua prisão, a sua não disputa às eleições, de certa forma, soará para o vencedor como o receber de um cavalo de Troia. Inexoravelmente, como um ato de absoluta insanidade e insensatez que, evidentemente, trará consequências gravíssimas para o Brasil ao longo do tempo. Né? E eu me lembro, para finalizar essas respostas, de uma situação que eu acho que e o nosso papel, qual é nisso tudo? Né? Eu me lembro quando eu estava no meio do processo do impeachment, eu estava dando uma palestra numa faculdade e um aluno me perguntou, eu tenho assistido sua defesa, eu tenho concordado com o senhor, embora não seja do PT, né? Mas eu concordo com o senhor, porque eu fui estudar, eu acho que está certo, não teve defesa nisso, não tem naquilo, não tem que. Eu concordo com o senhor. Agora, diante disto tudo, né, o senhor não acha que esse processo já está julgado? Eu já. O senhor está convencido que ele está julgado desde que começou? Eu sim, estou convencido disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, por que o senhor insiste em bancar um papel de palhaço nesse processo? Aliás, pergunto ao senhor, será que nós, advogados, não somos palhaços que apenas legitimamos situações já decididas e que nós só servimos para reforçar aquilo que já está dado, dando uma aparência de legitimidade ao que é indevido? O senhor não se sente como um palhaço nesse processo? Não era melhor o senhor ter saído daquilo e denunciar fora do que tentar ficar lá defendendo o que sabe que já está dado? Pergunta extremamente inteligente. E eu me lembrei de uma pergunta idêntica que foi feita numa palestra que eu não me lembro de quem era e não me lembro quem perguntou. Mas eu estava na faculdade, final da ditadura, em que um estudante perguntou para o professor, professor, você não acha que nós, advogados, nesses processos que tramitam na ditadura, na junta militar, na medida que já estão decididos, nós sabemos que as pessoas são condenadas, será que nós não somos palhaços? Será que o advogado, quando sabe que um processo tem esta dimensão, ele não é um elemento legitimador do arbítrio?
Será que não é melhor deixar sem defesa? E esse professor, que eu não lembro quem é, deu uma resposta que me calou fundo, e foi a mesma resposta que eu dei para o rapaz que me fez aquela pergunta na palestra. Ele disse o seguinte: meu filho, de fato tem processos que você sabe que já estão decididos. Nesses processos, o advogado deve defender a inocência do seu cliente de uma forma tão alta, tão forte, que a sua voz seja escutada fora da sala de audiência. Para que o juiz que não se convencerá não barre o som da tua voz para chegar nos que estão fora da sala de audiência. Porque é com esses que você vai ter que dialogar e mostrar a suprema injustiça que está acontecendo dentro das quatro paredes. É para isso que serve um advogado. Um advogado, ele tem que, mesmo diante de um processo já decidido, falar mais alto para que os que estão fora escutem e para que a história registre. De certa forma, todos nós temos que fazer um pouco isso hoje. Todos nós temos que ter a coragem de nos colocar contra o arbítrio, a intolerância, o messianismo. Todos nós temos que falar mais alto, advogados ou não, contra situações de injustiça. Vamos perder a causa? Não sei. É possível que a gente perca. Mas garanto que, mesmo que nós venhamos a perder a causa, nós vamos estar construindo um espaço para que situações como essa não se repitam jamais. Esse é o nosso papel. E que cada um cumpra o seu papel na defesa das nossas crenças, da democracia, do Estado de Direito e do que é humano, no valor mais sublime que nós temos e que hoje nós temos que defender com muita garra e com muita energia. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos neste que foi o terceiro evento do Caminhos para o Desenvolvimento em parceria com o DCE e com o CAAJA. Muito obrigado e parabéns, ministro.